Quem trouxe a palavra do Senhor, abra comigo em 2 Coríntios 4, 13 e 18. 2 Coríntios 4, 13 e 18. Deus vai liberar uma unção de rompimento hoje na tua vida. Deus mostrava pessoas sendo soltas. Eu via pessoas que estavam presas sendo soltas. E uma coisa que Deus falava comigo quando eu estava recebendo dele essa palavra tão simples, eu via olhos acendendo, porque Deus vai aumentar o nível da tua fé. Tem uma unção para aumentar o nível da tua fé. E você recebe de acordo com a fé, você se move de acordo com a fé, você entra nas realidades de Deus de acordo com a fé. E Deus vai te levar para um lugar mais alto, porque chegou o tempo onde uma cascata de bênção vai ser derramada. Uma igreja vai atrair, porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que os que receberam a abundância da graça, é uma graça superabundante. Não é um favor, mas é um mega favor. É uma inundação de favor. Às vezes você fala assim: eu não sou digno, mas ninguém é digno. Deus é um Deus que quer presentear, e Ele nos conquista com este amor. Quando nós entendemos que nós não merecemos, mas Ele continua nos amando, nós devolvemos para Ele, nós voltamos para Ele. Nós temos gratidão, nós temos honra, nós temos fé. Nós entendemos o sacrifício e nós começamos a nos apaixonar. Por quê? Porque primeiro fomos tocados e conquistados. E eu quero falar para você: Deus quer conquistar o teu coração, porque a tua vida espiritual não vai ser mais a mesma, no nome de Jesus, amém? 2 Coríntios 4, 13, diz assim a palavra: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Versículo 18: não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Essa palavra vai falar que nós temos o mesmo espírito da fé. E esse espírito da fé, ele buscando do Senhor, eu vejo que biblicamente ele tem dois significados. Primeiro, o mesmo espírito da fé é que nós temos a mesma essência, o mesmo funcionamento da fé é para todos. É para todos, o mesmo espírito da fé. Como a fé funciona, como a fé é liberada, como a fé é recebida, o mesmo espírito da fé nós todos temos recebido. Mas também fala do espírito da fé como uma pessoa que distribui fé. Nós temos recebido o mesmo espírito da fé. E aqui o espírito, eu acredito que o espírito da fé é e sempre foi a pessoa do Espírito Santo, que veio e produziu fé, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça, que convence o homem do juízo. Então nós temos recebido também uma pessoa que nos presenteia com fé. E essa pessoa que te presenteia com fé é o mesmo que presenteou com fé os patriarcas, é o mesmo que presenteou com fé a Noé. O mesmo Espírito que deu fé para Noé, que deu fé para Abraão, que deu fé para Davi. Esse texto, ele é transcrito do Salmo 116, 10, que Davi falou: eu criei, por isso eu falei. Então o mesmo Espírito que deu fé para Davi, o mesmo Espírito que deu fé para Pedro, para Paulo, o mesmo Espírito que deu fé para Elias, para Eliseu, para Moisés, é o mesmo Espírito que distribui fé para você e para mim. Queridos, eu quero falar para você uma coisa: não existe pessoas especiais, diferenciadas,
que nasceram com uma estrela na testa? Porque às vezes a gente acha que alguém nasceu com uma estrela na testa, não é verdade, gente? Fala, não, essa pessoa tem um potencial, nasceu com uma estrela na testa. Quando a palavra fala de um homem de fé chamado Elias, lá em Tiago 5,17 fala: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem semelhante a nós nas fraquezas, nos sentimentos, nas suas limitações. Quando Deus ele estava falando sobre Elias, ele não mensurou o grande profeta Elias, mas falou: Elias era igualzinho a vocês. Por quê? Porque o destaque não está em alguém ter uma estrela na testa. O destaque está no Deus que Elias servia. E eu quero falar que o mesmo Deus que Elias servia é o Deus que você serve. As mesmas grandiosas coisas que Deus fez com todos na história da Bíblia, Deus quer fazer comigo e com você. É isso que a palavra quer trazer para nós. Que o mesmo espírito da fé está sobre nós. O mesmo funcionamento também está sobre nós. Criei e por isso falei. Amém, queridos? Mas antes de falar do funcionamento da fé, eu quero falar sobre a fala. O poder da fala. Criei, por isso falei. É uma coisa que nós todos sabemos, mas eu quero só relembrar, porque é uma coisa tão negligenciada por nós. O poder da língua. Olha para o teu irmão e fala assim: cuide da tua língua. Fala para o teu irmão assim: a tua língua é poderosa. Você vai ver hoje que a tua língua é poderosa. Provérbios 18, 20 a 21 fala do fruto da sua boca. Provérbios 18, 20 a 21. Do fruto da sua boca você encherá o seu interior. Daquilo que você fala, você será preenchido. A morte e a vida está no poder da língua. Quem ama comerá do seu fruto. Um outro texto semelhante, Tiago 3, 9 e 10 fala: com a língua nós bendizemos a Deus, o que fizemos aqui no louvor, mas amaldiçoamos os homens, feito semelhantes a Deus. Com a língua nós liberamos vida e liberamos maldição, Tiago 3,10. E o apóstolo Tiago diz assim: não é correto que assim aconteça, meus irmãos. Não convém que assim seja, meus irmãos. Então, pegando esses dois textos, eu quero falar que a palavra nos ensina que o bem e o mal são criados pela palavra. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós liberamos os céus para trabalhar em nosso favor através da boca. Liberamos também o inferno para trabalhar contra nós, através da boca. Através da boca nós ativamos os anjos de Deus, mas através da boca também nós damos legalidade para o diabo. A vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, está no poder desse membro tão pequeno que está na nossa boca. A palavra cria, a palavra ela fabrica realidades. Deus, quando mostrou como Ele fez todas as coisas, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele criou tudo através da palavra. Deus, Gênesis 1:3 diz: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas e as águas, haja a terra seca. Tudo Deus falou e as coisas foram criadas. Queridos, eu quero falar um pouquinho para você do peso que tem a tua boca, da autoridade que você tem na tua boca. Por quê? Porque quando fala que a boca é uma fonte de bênção ou de maldição, nós precisamos usar bem aquilo que Deus nos deu, porque nós somos chamados a sermos agentes de bênção. Nós somos chamados a criar realidades. Nós somos chamados a dar lugar aos céus. Nós somos chamados para implantarmos um reino. E o reino de Deus, ele é implantado através da fé. E o funcionamento da fé é crer com o coração e falar com a boca e confessar com a boca. A palavra de Deus, ela é tão assim cuidadosa com isso,
que ela fala para a igreja de Éfeso. Quem é da igreja de Jesus aí? Amém? Todo mundo aqui da igreja de Jesus? A palavra fala assim, Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for para promover edificação, mas o que for boa para promover a edificação, segundo a necessidade, e dê graça àqueles que a ouvem. Esse texto ele vai primeiro falar: nenhuma palavra saia da sua boca que seja torpe. A palavra grega ali é sapros. Sapros tem a tradução de podre, inapropriada, inadequada, sem valor, uma palavra ruim, uma palavra negativa, uma palavra que destrói. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Deus não fala assim, de vez em quando você fala, não, nenhuma. Olha que como a língua deve ser controlada, como que a língua deve ser cuidada, nenhuma palavra torpe. Mas unicamente o que for boa para edificar. A sua boca, a minha boca só pode edificar, construir coisas boas. Unicamente coisas boas para edificação. Por quê? De novo, palavras constroem, palavras fabricam realidades, palavras liberam vida e morte, bênção e maldição. Palavra ativa o inferno. É uma coisa que todos nós sabemos. Mas quantas vezes o que tem atrapalhado a tua vida não é a economia, não é os outros, mas o que tem amarrado a tua vida é a tua própria boca. Quantas vezes o que tem sido uma barreira para Deus fazer coisas maiores é a tua própria boca. Deus, Ele quer que você entenda uma coisa: se você quer viver a vida bem, se você quer dias felizes, como diz lá 1 Pedro, refreie a sua língua, domine a sua língua, fale o que é bom, fale o que é bom. É uma coisa que nós temos que ouvir de novo. Por quê? Porque nós temos que entender que há poder em nossas palavras. Amém, queridos? E muitas vezes nós não atentamos para isso, do poder que há em nossas palavras. E Deus, Ele quer aumentar a autoridade, porque além das palavras existe outra coisa que acelera criar realidades. Sabe o que é? A unção. Quando você recebe uma capacitação do Espírito Santo, você recebe uma autoridade para acelerar realidades, para criar realidades, para abrir mais portas de Deus, para trazer mais vida, mais bênção e mais transformações. Então, quanto mais unção, mais potencializa o poder da nossa língua. Mas eu quero falar uma coisa: Deus, Ele quer derramar unção sobre todos. Deus, Ele quer potencializar a boca de todos. Deus quer potencializar o poder criativo de todos. Mas muitas vezes Ele não pode. Sabe por quê, queridos? Porque se Ele potencializar o teu poder criativo, você vai destruir pessoas, vai se destruir. Você vai liberar morte para pessoas, vai liberar morte para si mesmo. Por quê? Porque Deus não pode aumentar o nível da tua unção, da autoridade que sai da tua boca, enquanto você não souber governar a sua língua. Tem pessoas que perguntam: por que a unção não aumenta na minha vida? Porque Deus não quer que você destrua ninguém, nem se destrua. Deus vai confiar uma unção maior sobre você, uma unção de governo, uma unção maior de criar realidades, quando você souber dominar a sua boca, quando você aprender a usar a tua boca de maneira correta. Amém, queridos? Eu quero falar no exemplo de um homem que tinha poder nas palavras e recebeu a unção.
Todo mundo conhece a história de Eliseu. Eliseu que recebeu o manto de Elias. Mas quando ele não sabia como lidar com a unção, lá em 2 Reis 2, 23 e 24, ele recebeu o manto, recebeu a porção dobrada de Elias. Mas ele ainda estava começando a sua caminhada. Ele tinha só aberto o Jordão com o manto de Elias. E diz a palavra que ele estava saindo do Jordão, indo para Betel, subindo para Betel. E diz lá que muitos adolescentes, a palavra no hebraico é jovem, mas era jovem pequenos, não era jovens maduros, adolescentes. Adolescente quando se junta é uma benção, né, gente? Quem se juntou na adolescência para fazer arte aí? Tem algumas pessoas que fez arte aí. E alguns adolescentes resolveram fazer arte com o Eliseu. Eliseu subindo, né? Imaginam, subindo para Betel, de Jordão para Betel, e aquele bando de adolescentes gritava: sobe calvo, sobe calvo. E diz a palavra que eles continuaram falando: sobe calvo, sobe calvo. Deve ter tocado numa ferida emocional de Eliseu, né? Porque tem gente que ama ser careca, né? Mas Eliseu não gostava de ser careca, e aqueles meninos, aqueles adolescentes começaram a importunar. E chegou uma hora que Eliseu pegou e amaldiçoou os meninos. Amaldiçoou os adolescentes, liberou a palavra de maldição. Diz a palavra do Senhor, 2 Reis 2, 24, que na hora saíram 2 ursas e mataram 42 adolescentes. Sabia? Está na Bíblia, gente. Quem já leu isso aí? Faz assim com a mão. Isso, uns 4, 5. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eliseu foi a única situação que mostra uma falha na vida de Eliseu, mas todos os homens de Deus tiveram as suas falhas. Eliseu desequilibrou. Sabe aquele trânsito? Sabe aquele dia que você está assim, meio complicado? Tem gente que não pode jogar futebol, que solta umas palavras, né? Tem gente que não pode pegar um trânsito, que solta umas palavras. Tem gente que não pode ser contrariado, que solta umas palavras. O abençoado de Eliseu foi importunado e soltou umas palavras. Mas além da língua ter poder, ele tinha unção. E 2 ursas vieram e mataram 42 adolescentes. Deus quer colocar unção na tua vida, mas Ele quer que você aprenda a gerir os teus lábios. Amém? Estão me fazendo entendido, gente? Amém? Glória a Deus. Mas agora eu quero falar um pouquinho de fé. A palavra fala que nós temos que crer e falar. Agora vamos falar de fé. Crer no quê? Da onde vem a fé? Qual é a sustentação da nossa fé? Romanos 1,17 fala que do Evangelho de Deus, de Cristo, se revela a fé. Se descobre a fé, de fé em fé. Lá em Romanos 1,16, 17 fala assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus quanto gregos, porque nele se descobre e se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da sua fé. Então, na Bíblia se revela o caminho do justo de fé em fé. Então nós vemos que a fé, ela é processual. Fé, o que é fé? Fé e crer, que está aqui no nosso texto. Fé a palavra grega é pistes, e crer é pisteu. É uma convicção segura da verdade de Deus. Quando você tem uma confiança absoluta em algo, isso é fé, convicção da verdade de Deus. E nós vemos que essa convicção da verdade de Deus, ela é processual, e ela vai sendo revelada pelo Evangelho. É do Evangelho que vai vindo a revelação da nossa fé, que vai mostrando o que nós temos que crer, onde nós temos que nos apegar, quais são as verdades que eu tenho que abraçar. E Jesus, quando ele foi falar da palavra, do Evangelho, em João 17, 17, para você entender mais profundo ainda, ele falou: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. A palavra, o Evangelho é a verdade. A verdade é aletheia, é mais do que verdade na tradução grega, é realidade.
E agora eu quero entrar na pregação aqui, nessa noite. Deus tem uma realidade que tem que mudar a nossa história aqui na terra. Deus tem realidades profundas que Ele quer que o seu povo chame. Assim como essa realidade existe no céu, ela tem que descer na terra. Seja feita a tua vontade, que está o quê? As realidades que Ele falou. Aqui na terra, como já é no céu, como já existe no céu. Há uma realidade, há verdades de Deus, que nós precisamos crer nelas, confiar nelas, ter segurança nelas. Mas agora eu quero falar da diferença de duas coisas. Versículo 18 fala: não atentando nas coisas que se veem, mas você se atente nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais. As que não se veem, elas são eternas. Então aqui está falando de duas coisas que você precisa olhar. Uma valorizar, a outra não. Primeiro fala que você não é para você valorizar, tentar, dar tanta importância às coisas que se veem. Uau! Mas o que a gente vê é que a gente dá valor, não é assim, gente? Mas a gente tem que valorizar as coisas que a gente não vê. Porque todas as coisas que nós vemos, elas passam, elas são efêmeras, passageiras. E as coisas que não se veem, elas são eternas. Eu quero, falar um pouquinho sobre isso agora nessa pregação. Primeiro, que as coisas que se veem, por que elas são temporais, elas são efêmeras, elas passam rápido? Por quê? Primeiro, por dois motivos. A nossa vida passa rápido. Quem era jovem ontem, hein? Adolescente ontem? Todo mundo, né, gente? Todo mundo era adolescente. Até a pastora Irene era adolescente ontem, né? E continua linda como sempre, né, pastora? Glória a Deus. Queridos, a vida passa muito rápido. Tiago 4,14 fala: o que é a nossa vida? O que é a nossa vida toda? Senão uma fumaça que aparece e logo desvanece. Uma fumaça. O Salmo 90, versículo 9 fala assim: que os nossos dias voam. Quem concorda com isso? E fala que toda a nossa história é como um conto ligeiro. Uma coisa que dá para contar rapidinho, uma história de uma pessoa todinha dá para contar em algumas frases. Um conto ligeiro. Então, a nossa vida, ela é breve, ela é curta. Por isso, não se atentando às coisas que se veem. Mas também outra coisa. As condições aqui na terra, elas são mutáveis. Você pode ter uma condição, uma circunstância, e amanhã ter outra. Você pode estar hoje cansado e amanhã estar fortalecido. Você pode hoje estar sem dinheiro e amanhã estar com dinheiro. Você pode estar com dor de cabeça hoje e amanhã não estar com dor de cabeça. Porque tudo que se vê, tudo que se sente aqui na terra é passageiro, passa muito rápido. Passa rápido porque a vida é rápida, e passa rápido porque as coisas mudam com facilidade. Você pode ter até pessoa ter algum tumor, de repente vai, faz uma cirurgia, tira aquele tumor. Então, uma condição, ela tem uma facilidade de mudança. Mas aquilo que não se vê, que é a realidade de Deus, ela não passa, ela é eterna. É uma só realidade. Queridos, eu quero falar uma coisa. Muitas vezes nós temos um fato. Um fato, eu quero colocar um fato aqui da terra. Essas circunstâncias, essas condições, essas situações que são comprovadas. É um fato aqui na terra. Mas o fato passa rápido. Mesmo coisas comprovadas, elas mudam e elas passam rápido. Mas diz que a palavra de Deus, Hebreus 6,18, que a palavra que Deus fala é imutável. A imutabilidade da palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela não tem um tempo, ela é eterna. Ela não muda e ela é eterna. E quando
a realidade de Deus, ela não está alinhada com o fato da terra. A realidade de Deus, ela tem poder de transformar as coisas da terra. Por quê? Porque eu quero que você entenda o que você tem que crer e o que você tem que declarar. É como eu falei, muitas vezes, não é negar que você tem alguma coisa. Por exemplo, a pessoa está ali com uma dor. Isso é um fato, é uma dor, ela está sentindo. Ela tem uma condição. Mas ela tem que falar, eu rejeito essa dor. Porque existe uma realidade, existe uma palavra que existe, que é verdadeira. Que está escrito que Ele levou verdadeiramente as minhas dores. Ele tomou todas as minhas dores. Então eu tenho que falar assim, olha, eu rejeito essa dor, porque a realidade que é minha herança, é que Jesus já levou todas as minhas dores. Que Ele já levou todas as minhas dores, e eu chamo a existência essa realidade. Você olha para um filho, olha para um esposo, e fala assim, a condição é que ainda está longe do caminho do Senhor. Mas a realidade é que está escrito em Atos 16:31, que quem crê no Senhor Jesus, será salvo ele e a sua casa. Que uma lâmpada ilumina uma casa toda. Essa é minha realidade. Não é essa circunstância, não é essa condição que ainda está a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, o meu pai. Mas a realidade é o que a palavra de Deus diz. Estou me fazendo entendido, queridos? Eu quero pegar o exemplo do pai da fé, Romanos 4. Quem puder abrir, Romanos 4, versículo 17 a 21. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem. O qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque estava convicto que Ele, que tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Estava plenamente convicto que aquele que falou era poderoso para realizar. Queridos, vai falar, primeiro Deus creu. Deus olhou para um cara que tinha uma esposa estéril e falou: você vai ser pai de muitas nações. Deus creu. Deus liberou uma convicção. Abrão, pai exaltado. Deus falou: teu nome vai ser Abraão, pai de muitas nações. Olha para o céu, Abraão, se você puder contar as estrelas, assim será a tua descendência. Como a areia que está na praia do mar, e como as estrelas dos céus, assim será a tua descendência, disse o Senhor. Deus falou com Abraão. E diz a palavra que Abraão, ele em esperança, creu contra a esperança. Porque ele olhava para ele, e ele via que ele já tinha amortecido o seu corpo. Ele sabia que a sua esposa também era estéril. Mas diz a palavra que ele não atentou. Outras palavras, outra tradução fala que não levou em conta. Ele não valorizou a sua condição. Ele não valorizou aquela limitação. Ele não valorizou aquela esterilidade. Porque ele agarrou a palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Ele se fortaleceu crendo na palavra de Deus. Ele não enfraqueceu na fé conforme os dias foram piorando. Conforme o corpo dele foi piorando, ele não enfraqueceu na fé, porque ele ia dando glória a Deus, estando plenamente convicto que aquele que falou era poderoso para fazer. E Abraão foi chamado o pai da fé.
aquele que é uma inspiração da fé, a fonte da fé. Abraão olhou para um fato, para uma condição, olhou para uma circunstância, olhou para o tempo, para a espera, mas Abraão agarrou uma outra realidade. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu. Na Bíblia tem 7.487 promessas que Deus fez, só para o homem. Palavras que Deus empenhou, palavras imutáveis. Mas eu preciso crer. Qual que é o funcionamento da fé? Eu tenho convicção que Deus falou, e eu libero palavra. Eu libero palavra. Eu declaro o que Deus falou. Abraão declarava para todo mundo: meu nome é pai de muitas nações. Sua mulher chamava: você é pai de muitas nações. E ele falava para todo mundo: meu nome é pai de muitas nações. Ele declarava, ele falava o que ele cria. Ele falava o que ele queria chamar a existência. Eu quero falar para você, igreja, chegou a hora de nós chamarmos a existência. Usamos a nossa boca para fabricarmos a nossa realidade. Mudamos as nossas circunstâncias. É tanta luta, tantas desinformações, tantas opressões, tantas coisas, tanto lixo que a gente vê, ou que a gente fica emudecido, ou que a gente começa a murmurar. Quando você vê o que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida, na herança deles, teve 2 pecados, que foi a idolatria e teve também a prostituição. Mas as outras 9 vezes que eles pecaram foi murmuração. Murmuração, boca falando coisas negativas. Murmuração, Deus falou que foi pela murmuração que eles não entraram na terra. Foi por murmuração que eles não herdaram as promessas. É por isso que essa palavra é para crente. Deus fala para o povo de Éfeso: não saia da sua boca só o que edifica, porque sua boca constrói. E Deus, Ele quer que você entenda que a tua circunstância, a tua condição, ela está ali. Mas se ela não estiver em conformidade com a palavra de Deus, valorize o que Deus fala. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. É por isso que a gente precisa olhar para a palavra e falar: essa é minha realidade. E não ficar atentando, valorizando as circunstâncias que ainda precisam ser mudadas por essa realidade. Queridos, eu quero falar, quando Deus Ele estava criando todas as coisas, diz a palavra que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando o Pai foi liberar a palavra, o Pai falou assim: que bagunça, Espírito Santo. Daí olhou para Jesus, o Pai falou assim: que escuridão, está muito escuro esse negócio. Foi isso que Deus fez, né? Está tudo um caos. Daí Jesus falou assim: é verdade, Pai, está um caos isso aí. Não, Deus olhou para o caos, olhou para a desordem, olhou para as trevas, e não falou nada das trevas, não falou nada do caos, não falou nada da desordem. Nós olhamos algumas coisas, algumas circunstâncias que estão um caos. Nós olhamos problemas que realmente é uma treva, é uma coisa que sufoca. Mas como homens e mulheres de Deus, nós temos que fazer como Deus: não falar nada das trevas, não falar nada do caos, não falar nada da desordem, não falar nada da injustiça, mas haja luz, haja ordem. Deus começou: haja ordem, haja separação entre as águas, haja terra seca, terra produza o verde, água produza os seus animais. E Deus foi declarando ordem no caos, foi declarando luz nas trevas. E nós precisamos ter a fé de Deus, a fé de Abraão, que declara aquilo que é a realidade dos céus. Deus chamou à existência o que Ele queria, a sua vontade Ele chamou à existência. E nós temos que chamar à existência a vontade de Deus. Estão me fazendo entendido, queridos? Tem pessoas que gostam de competir problema.
Já viu gente assim? Alguém vê duas conversas de gente assim que ama a autocomiseração. Uma fala assim: estou passando um problema assim, assim, assado. Ah, querida, meu problema é maior ainda. Você nem sabe o meu é esse. Ah, mas eu não contei tudo ainda tem essa dor, ainda não durmo direito. Ah, faz 10 anos que eu tomo Rivotril. E fica competindo para ver quem tem mais problema. Ninguém conhece ninguém assim, né? Pelo menos não seja você, né? Em nome de Jesus. Mas tem gente que ama problema, ama falar do problema, ama ser vítima, ama autocomiseração, ama ganhar de ser o mais sofredor, o prêmio, o troféu de mais sofredor. E fica falando do caos, e fica falando do problema do governo, e o problema da economia, e nós vamos passar fome, nós vamos comer cachorro, sabe, e fica, querido, não está fácil, mas você foi chamado para declarar o que Deus quer que aconteça nessa terra. Você foi chamado. Cada notícia negativa tem que ter uma boca positiva. Cada desgraça tem que ter uma palavra de fé. Cada situação de terror tem que ter uma palavra de amor. Cada situação de maldade, uma palavra de restauração, uma palavra de arrependimento, uma palavra de ordem no meio do caos. Quem vai fazer isso, queridos? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Nós somos a arma secreta de Deus. Nós somos os implantadores do reino de Deus, os embaixadores dos céus. Se a igreja falhar na sua missão, tudo falha. Porque Deus não faz nada na terra senão com parceria com os homens. E se Deus te chamou, é com você. É você que Ele chamou. É você que Ele vai construir uma realidade melhor para a tua casa, para essa igreja, para essa cidade, para a nossa nação, para o nosso governo. É a nossa boca que vai mudar tudo. É a nossa fé. Mecanismo da fé. Eu creio na realidade dos céus e eu declaro ela. Eu declaro ela. Amém? Quando Deus fala para o profeta Ezequiel 37, de novo, o profeta é levado na visão no Vale dos Ossos Secos. Era um cemitério que ninguém foi enterrado e foi um amontoado em cima do outro. Uma coisa horrível. Você imagina ali, né? Um monte de corpo que decomposição em cima do outro, que virou um monte de ossos amontoados. Aí Deus levou o profeta e falou: o que você está vendo? Um vale de ossos secos, sequíssimos. O profeta foi cuidadoso, né? Porque eu ia falar: Senhor, que coisa horrível é essa? Esse cemitério abandonado, gente largada, que terrível que deve ter sido um massacre, todo mundo morto, empilhado, ninguém enterrou ninguém. Que terrível esse negócio, Senhor. Mas Deus falou assim: profetiza aos ossos. Profetiza aos ossos. E diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E fala que quando ele começou a profetizar aos ossos secos, começou a haver um barulho de osso batendo em osso. Tendões começaram a crescer, nervos começaram a aparecer, carne brotou por cima, pele brotou. E levantou um exército poderoso. Daí Deus falou: profetiza. Profetiza ao Espírito que venha dos 4 cantos e entre neles agora. E ele profetizou: Espírito Santo que vem dos 4 cantos, movimenta e sopra agora, sopra sobre eles. E fala que quando soprou, um exército poderoso, ajustado, paramentado, um exército que Deus levantou, estava lá, cheio de vida. Da onde tudo isso foi criado? Da boca do profeta.
Deus, Ele quer que você use a tua boca para trazer vida aos ossos secos. João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, que a hora vem e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e quem ouvir, os mortos que ouvirem, viverão. Até os mortos vão receber vida. Quem ouvir a palavra de Jesus vai receber vida. Quem ouvir a voz de Jesus vai receber vida. E Deus, Ele procura homens como João Batista, que vão falar o que Deus está falando. Perguntaram: João Batista, você é o Messias? Você é o profeta prometido? Não, eu sou uma voz daquele que grita no meu ouvido. Tem alguém que fala alto no meu ouvido uma verdade, e eu só reproduzo, eu só empresto a minha boca. E Deus fala que antes de vir, Ele vai levantar uma geração de Joãos Batistas, uma geração de Elias que vai preparar o caminho. Pessoas que vão ouvir o que Deus está falando, que vão ouvir o que Deus pensa, que vão ouvir a vontade de Deus, e vão emprestar a boca para o Senhor. Vão ser uma voz só dele. João Batista falou: eu não sou nada, eu só empresto minha boca para ele. Eu sou o homem, como Jesus falou, o maior dos profetas, porque eu aprendi a emprestar minha boca para ele. Quer ser um profeta? Levanta a mão. Empresta tua boca para ele. Empresta a tua boca para ele. Empresta a tua boca para ele, queridos. Tem muitas coisas que a gente vê que tem, sabe, trazido opressão, depressão, mas declara. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Declara, porque Deus vai te dar unção para potencializar a tua boca, para criar coisas formidáveis, maravilhosas, tremendas, impossíveis, serão criadas através da tua boca. Deus tem uma unção para você. Deus tem uma unção para você. E precisamos cuidar. Falar: Senhor, já amadureci, pode me dar unção. Não vou matar os adolescentes, não. Não vou mandar ninguém para o inferno. Não vou chamar ninguém de nada. Eu ia falar uma palavra aqui. Não vou chamar ninguém de nada disso. Eu vou falar só o que o Senhor coloca nos meus lábios. Só vai sair coisas boas. Só vai construir, porque eu aprendi lá no culto que a minha boca constrói, e eu quero construir. Eu quero construir. O meu futuro vai ser melhor porque eu quero construir. Eu quero pavimentar o meu futuro com coisas boas. Eu quero abrir portas para pessoas com coisas boas. Eu quero que outros experimentem a herança de Deus com coisas boas. E eu vou abrir e vou emprestar minha boca, para que aquilo que é a vontade de Deus seja liberado na terra. Se colocar em pé, queridos. Não atentando às coisas que se veem, mas as que não se veem. Quando tiver um fato, uma condição, uma circunstância, e a realidade de Deus foi outra, quem está em cima? A realidade de Deus é da terra ou do céu? Do céu. Quem está em cima manda, tá certo? Quem está em cima governa. Quem está em cima vence. Quem está em cima vence o de baixo. A tua condição, a tua circunstância, a tua situação que está fora da vontade de Deus, Deus está falando para você nessa noite: eu quero que você chame à existência a minha realidade, porque meus anjos vão trabalhar em teu favor. Na hora do louvor, Deus mostrava para o irmão que tinha muitos anjos, e quando eu começava a pregar, os anjos ficavam todos enfileirados, prontos. Os anjos estão prontos. É como se tivesse em todo lugar anjo, mas de repente eles ficavam enfileirados, prontos para uma marcha, prontos para um comando.
comando do pastor Kleber, não. O teu comando. Fecha os teus olhos agora. O que você quer comandar agora? O que você quer declarar agora? Não é orar, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Não é pedir para Deus fazer, crie, por isso falei. Portas se abram, dores saiam, salvação venha, restauração chegue agora. Ele não vai vir sem restaurar todas as coisas que foram ditas. Há uma unção de restauração. Você vai falar, crie nas realidades dos céus, e abri minha boca e falei. Nós cremos e falamos. Nós temos o Espírito da fé, nós temos o Espírito Santo, e nós sabemos como funciona essa fé. Não valorizo as coisas amortecidas, as coisas negativas, as coisas da maldade, as coisas da escuridão, as coisas das desilusões. Eu não valorizo. Eu valorizo o que Deus fala. Levanta sua mão aí. Espírito Santo, Espírito Santo, pega esse homem, pega essa mulher. Espírito Santo, pega agora, Espírito da fé. Que essa mensagem não venha a ser uma mensagem, mas seja a realidade de uma vida, seja um comportamento novo, seja um cuidado dos céus. Deus, nós oramos, Senhor, que o Senhor nos dê graça para cuidarmos da nossa boca. Espírito Santo, ajuda a cuidar da nossa boca. Espírito Santo, ajuda a cuidar das palavras que saem dos nossos lábios. Espírito Santo, nos ajuda a rebater cada informação com outra informação, cada notícia com outra notícia, cada sentimento com uma outra palavra. Meu Deus, nós queremos refutar todo o mal, refutar todas as trevas. Nós queremos combater toda a realidade que não é a tua. E nós somos um povo que vai ser a boca do Senhor nessa terra. Deus, eu oro que essa unção venha. Essa unção venha, essa unção venha. Deus, que o teu povo venha parar de falar das trevas, parar de falar da desordem, parar de falar, Deus. Podemos sim dizer, tem aqui uma desordem, mas Deus vai colocar ordem neste lugar. Tem ainda essa condição, mas Deus vai colocar a realidade dos céus, e esse tumor vai desaparecer. Deus vai colocar a realidade dos céus, e esse ouvido vai voltar a ouvir perfeitamente. Deus vai colocar a realidade dos céus, e eu vou ter alegria. A depressão é uma condição que vai sair. Ela vai sair rápido. A depressão vai sair rápido, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na sua destra há delícias perpetuamente, e Ele se alegra com a minha alegria. Ele disse: eu dou a minha alegria para que a vossa alegria seja completa. Ele quer uma alegria completa na minha vida. Por isso, esse sentimento ainda de tristeza, eu rejeito, eu ordeno que saia, porque a alegria dos céus está descendo no meu coração, no coração, ó Deus, da tua filha, do teu filho. Espírito Santo, traz agora, obrigado, Senhor, obrigado. Os anjos estão obedecendo palavras. Os anjos estão obedecendo palavras. Nesse ambiente de fé, eu quero falar para você: declare algo sobre a tua vida. Eu quero que você agora declare algo sobre a tua casa, declare algo sobre a tua família. Nós estamos debaixo de um ambiente celestial, onde tem anjos aqui para estar criando realidades junto com as tuas palavras. Há uma unção para criar realidade. Por isso eu quero falar para você: declare algo agora.
Declare algo que você quer que aconteça. Declare algo para o futuro da sua casa. Declare algo para a sua vida. Declare algo agora, por favor. Creia nessa palavra, mas fale. Não fique esperando que alguém ponha a mão na tua cabeça, mas fale. Fale. Você é o teu principal abençoador. Deus já te deu. O Espírito Santo já habita em você, e é você agora que faz movimentos para Ele ser Deus na tua história. Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Enquanto o louvor vai estar adorando, queridos, eu quero que você libere palavra para a sua vida, para a sua casa. Ninguém saia. Libere palavras para a sua vida, para a sua casa. Há um ambiente de milagres. Há um ambiente de milagres. Libere palavras enquanto o louvor está adorando, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.